Minha irmã, meu irmão, estamos celebrando a 7ª e última semana do tempo pascal, semana situada entre o domingo da Ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes. Neste período se celebra a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. É preciso, para além de nosso empenho em favor da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja, colocarmos nas mãos do Senhor a obra da unidade dos cristãos, que supera nossos esforços. A unidade é um dom do Espírito Santo. Preparar a solenidade do Divino Espírito Santo deve ser um gesto de fé que sempre nos apela a assumir uma espiritualidade de comunhão, caminho para a superação de oposições que ferem a unidade dos discípulos de Jesus Cristo. Agora, supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. Escutamos o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Texto que descreve o evento de Pentecostes, isto é, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos em Jerusalém. Este acontecimento ocorre 50 dias após a Páscoa e marca o nascimento da Igreja. A experiência transforma os apóstolos, capacitando-os a anunciar o Evangelho a todas as nações. O texto começa situando o evento no dia de Pentecostes, uma festa judaica que celebrava a colheita e a entrega da lei no Sinai. A escolha deste momento ressalta a conexão entre a antiga aliança, lei, e a nova aliança, Espírito, apontando para a renovação do povo de Deus. De repente, um ruído vindo do céu, semelhante a um vento impetuoso, enche toda a casa. O vento é símbolo do Espírito Santo,
remetendo ao sopro divino que dá vida. As línguas, como de fogo, repousam sobre cada um, simbolizando a purificação e o poder espiritual. O fogo, no contexto bíblico, representa a presença divina que purifica e ilumina. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Este dom de línguas não é um fenômeno estático, mas comunicativo. Cada um fala na língua dos ouvintes. A diversidade linguística aponta para a universalidade da mensagem cristã, superando barreiras culturais e étnicas. Os habitantes de várias regiões reunidos em Jerusalém ficam atônitos ao ouvir os discípulos falando em seus próprios idiomas. A lista de nações abrange todo o mundo conhecido, simbolizando que a missão cristã é destinada a toda a humanidade. Este milagre contrasta com a confusão linguística de Babel, onde o orgulho humano gerou divisão. Agora, o Espírito promove unidade na diversidade. Pedro, como porta-voz, interpreta o acontecimento como o cumprimento da profecia de Joel, revelando que a efusão do Espírito marca os últimos tempos. O Pentecostes inaugura uma nova etapa na história da salvação, em que o povo de Deus não se define mais por uma identidade étnica, mas pela fé em Cristo. Pentecostes ensina a Igreja a viver constantemente sob a ação do Espírito Santo. Em um mundo marcado por divisões e incompreensões, a Igreja é chamada a ser sinal de unidade e reconciliação. A diversidade cultural e linguística, longe de ser um obstáculo, torna-se um testemunho da universalidade da fé cristã. O impulso missionário iniciado no Pentecostes permanece atual. A missão da Igreja não se restringe a um contexto específico, mas alcança todas as culturas e povos. Isso nos desafia a comunicar a mensagem de Cristo de maneira compreensível e acessível, acolhendo a riqueza da pluralidade humana. Assim, como os primeiros discípulos, somos chamados a proclamar as grandes obras de Deus com coragem e com alegria. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.